salvo-conduto, sob o ponto de vista de ser o quê? Uma folha de serviço. O que não significa dizer que as outras áreas não tenham também, né? Mas que a tarefa da evangelização é, sem dúvida nenhuma, essa tarefa que nos induz, nos chama a esse movimento dialético de trabalhar pela evangelização, trabalhando a nossa evangelização. Então é esse processo que vai nos enriquecer para a nossa própria evolução. Vamos ver se eu acerto, eu sempre erro, tá? Mas, menino, acertei, que coisa, né? Então, nós podemos logo de início afirmar que para o evangelizador, para aquele que estará desenvolvendo a tarefa, e aí a gente vai abrir, não só o evangelizador, mas também o dirigente da instituição. Porque às vezes você tem um grupo de evangelizadores dedicados e um grupo de dirigentes complicados, né? Às vezes você tem aquele que diz assim, eu dou toda a cobertura, mas a cobertura é só o teto, mais nada, né? Dou apoio, não existe. Então, é importante entender que algumas dessas considerações se referem ou dizem respeito a todos, não apenas aos evangelizadores no sentido mais restrito. Então, é preciso compreender a importância e alcance da tarefa. Por isso, repetimos, o evangelizador não sabe onde cessa a sua influência, né? Então, nós temos essa certeza. Não é ideia, não é especulação. Nós não sabemos até onde cessa a nossa influência no sentido do contato, do relacionamento, do trabalho pedagógico que a evangelização ela realiza. Consciência da assunção, ou seja, do assumir a tarefa perante si, perante Jesus e perante os benfeitores espirituais. Porque, na verdade, nós só estamos na tarefa porque os benfeitores devem ter feito um bom trabalho de intercessão, né? Devem ter funcionado como avalistas. Vai, deixa, Senhor, deixa que aquela criatura, né? Aquela coisa horrorosa, nordestina, pernambucana, recifense, dá, Senhor, uma chancezinha a ela para ver se apruma, bota para evangelizar. No meu caso foi assim, sabe? Eu acho que foi assim. Então, os benfeitores, eles funcionaram como aqueles que o quê? Nos apoiaram e avalizaram a nossa, o quê? Possibilidade de estar no trabalho da evangelização. Há muitos que entram no trabalho da evangelização como se fosse apenas uma espécie de momento em que está se envolvendo com a tarefa. Aí aparece outra, vai embora. Porque a tarefa da evangelização é uma tarefa que não dá o quê? Status. Já imaginou ser médium? Todo respeito, tá? Já imaginou ser orador? Já imaginou ser dirigente? Né? Então muita gente acha que começa pela evangelização, vai ali, aí daqui a pouco, quando aparece, deixa os professores, as mães, as avós cuidarem dos meninos, imagina, e ainda diz assim, deixa, ou é o gesto, tá? O corpo fala, né? Ou seja, muitas e muitas vezes a gente passa por situações assim. Eu sou evangelizadora, fazendo as contas, 42 anos. Pronto, 42 anos em que desenvolvemos o trabalho de evangelização, né? E uma vez eu assumi a presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Aí um amigo meu, que era de juventude espírita, mas de outro estado, olhou para mim e disse assim, agora sim, agora você é trabalhador espírita. Eu já olhei para ele com a vontade de pular no pescoço dele. E ainda disse pior. Disse, agora você vai ficar mais séria. Como? Não, porque agora você não está aí no DIGE. Ainda fez assim o DIGE. Imagina, o corpo fala. Ou seja, né, você não é mais evangelizadora para estar brincando, para estar cantando, tem que ser séria, porque agora você vai ser presidente da Federação Espírita. E disse para minha amiga, diretora do DIGE, a partir de agora, quando Sandra vier, eu vou buscá-la na rodoviária, porque agora ela é presidente. Aí ela disse, e agora? Agora você não informa para ele a hora que eu vou chegar, tá? Não vou. Coisa louca. Percepção o quê?
distorcida da importância do trabalho da evangelização e uma visão também complicada acerca dos evangelizadores. E eu terminei dizendo para ele, não, querido, eu não vou ficar mais séria. O que vai ficar mais alegre é a administração, né, da federação. Vai ficar mais alegre, mais bonita, porque nós, os evangelizadores, que lidamos exatamente com os públicos infantis, juvenis, nós que vivenciamos a experiência alegre do evangelho, temos a tarefa de alegrar, né, de trazer vitalidade, beleza e alegria ao movimento espírita como um todo. Porque aqui não, eu soube que aqui é tudo muito feliz. Mas eu sou da época, eu sou muito antiga no movimento espírita, né? Que rir no movimento espírita era obsessão. Tá rindo? Vamos perturbar. Era uma coisa horrível, né? Então, aquela ideia de que você tinha que ter aquela circunspecção. Lembro-me de uma ordem religiosa na Idade Média, cujo bom dia entre os sacerdotes era assim. Eles olhavam um para o outro de maneira muito lúgubre. Vou escolher tu, tá? Porque eu estou conhecendo ele agora. Aí olhava assim para o outro irmão e dizia assim, não te esqueças de que vais morrer. Era um bom dia, né? Se fosse eu, obviamente diria assim, tomara que tu morra primeiro. Mas olha, esse sentido mórbido, né? Então, ainda entre nós, tem gente que não quer a evangelização. Aqui não tem isso não, mas lá no Brasil tem. Presidente que diz, evangelização na casa, não, muito barulho. Gente, tu acha? Jovem? Não, muitos contestadores, muito cheio de problemas. Então, até hoje, a gente enfrenta com mais de 35 anos da campanha de evangelização espírita infantil juvenil, lançada em 1977, né, por sugestão da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, acolhimento pelo então Conselho Federativo Nacional. Então, tudo isso é por quê? Porque a gente não compreendeu. Imaginemos que Gabriel Delany sentava nas pernas de Allan Kardec, ficava batendo papo com Allan Kardec. E um belo dia, conta-se que o pai não estava e chegou um grupo de pessoas para uma atividade mediúnica e aquele pequenininho disse assim, pode entrar que eu sei dirigir a reunião. Quem é que esqueceu das irmãs Fox? Não é? Das irmãs Fox, aqui nos Estados Unidos, das irmãs Júlia e Carolina Bodan, da senhorita Alina Carlotti, da senhorita Ruth Celina Jafé, ali na base do trabalho mediúnico da codificação. Então, não é possível que nós não tenhamos a compreensão em torno da importância da presença da criança, do jovem, no processo de cristianização e também de espiritualização, né, da criatura humana. Então, o que é que isso representa para nós? A necessidade de nós estarmos como pessoa... eu fiz alguma besteira, né? Da pessoa, de nós estarmos sempre o quê? Perseverantes no trabalho. Então, toda a nossa tarefa, eu, Miriam e não sei quantos companheiros, aqui acredito também, né, a turma que desenvolve esse trabalho de evangelização, a gente tem que estar sempre junto, dizendo um ao outro o quê? Persevera. A coisa mais difícil hoje é a longevidade na tarefa. Não é verdade? A gente hoje chega num canto, eu fico tão feliz quando eu chego num canto, aí depois eu vou, 10 anos depois, quando eu pergunto, fulano, morreu. Desencarnou, que maravilha. Né? Fulano, tornou-se tal religião. Foi. Fulano, não quer mais saber de espiritismo, não. Votes, né? Eu começo a me sentir, sabe o quê? Síndrome do dinossauro. Conhece isso? Né? A síndrome do dinossauro, Jurassic Park. Por quê? Porque você permanece na tarefa. Então a gente percebe. Eu fico tão feliz quando eu chego num lugar, 30 anos depois, cadê fulano? Está aqui trabalhando. Então, quando eu vou à Bahia, então, me dá uma alegria imensa. Quando eu vou ao Rio, que encontro a minha Darcy, né? A nossa Darcy, né, Raul? Então, ali está a Bahia, a Santíssima Trindade da Bahia, a Solange, a Amélia, a Isaurinha, né? Então, aquele pessoal que continua o quê? Vibrando, que continua perseverante. Mas por que conseguiu isso? Pelo trabalho, pela continuidade, pela certeza de que precisa do trabalho e mais, pela oração, pela vigilância íntima
e por uma procura de cada vez mais melhorar o seu próprio trabalho. Ou seja, a busca do conhecimento psicopedagógico, conforme os espíritos nos informam, a busca permanente do estudo da doutrina espírita para dar o quê? Para dar continuidade, para alimentar. É o que nós veremos daqui a pouquinho. Então, Bezerra continua a nos dizer, o sublime ministério da evangelização espírita infantil e juvenil nos pede prosseguir e avançar. O prosseguir é continuidade e o avançar é melhoria, é qualidade no trabalho que nós estamos procurando desenvolver. Nos diz ainda o Evangelho segundo o Espiritismo, tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, nosso encontro aqui é, sem dúvida nenhuma, um encontro, um momento em que os nossos corações, as nossas vibrações, nós estamos aqui vibrando pelo trabalho da evangelização para que nós, o quê? Continuemos, para que nós prossigamos, para que nós avancemos. Essa é a razão de estarmos aqui, né? De termos atravessado aí, né, essas 7h30 de voo, ok? Eu orando a Deus, porque eu tenho fobia de avião. E quando eu olhei aquele 737, um charuto, comprido e fino, quando começava a balançar, eu, Senhor, tem piedade de nós. Os espíritos tiveram tanta piedade de mim, que eu dormi, coisa que eu não consigo fazer em avião. Eu dormi para esquecer quem estava no avião, certo? A minha foi que sofreu um pouquinho, mas, né, os espíritos também a abençoaram na tarefa, né? Então a gente se encontra por quê? Por que é que vocês estão fazendo esse esforço de estarem aqui hoje no sábado, amanhã no domingo? Não sei se tem a mesma cultura ideológica, né, de que se Deus descansou um, por que a gente não descansa dois? Eu não sei como aqui é o processo, né? Porque tem uns, inclusive, que acham que devem descansar todo o tempo, né? Mas tudo bem, né? Então, sair de suas casas, de seus lugares, para nós nos encontrarmos aqui e passarmos essas horas de reflexão em torno dessa tarefa da evangelização. Por quê? Porque a gente está se esforçando para ser espírita. E como é que a gente reconhece o espírita? Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais, dentre elas, preguiça, que é a irmã gêmea da acomodação. E aí a gente teria, vamos dizer assim, um encontro todo para falar das mais tendências, né? Então, é preciso que a gente avance. E aos evangelizadores, nos diria Guilherme Ribeiro, tradutor, não é isso? E, além disso, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, em mensagem destinada aos evangelizadores. Que não haja... vamos ler junto? Que não haja o quê? Desânimo, mas também que não haja o quê? Apressamento, mas acima de tudo, equilíbrio e amor. Muito amor e devotamento. Então não há quem não esteja aqui, com certeza, nesse momento, evangelizadores, dirigentes, né, do movimento espírita aqui da Flórida, todos estamos então nesse exercício de devotamento, de perseverança, e isso envolve, ou isso implica em 4 grandes, né, palavras, conceitos que devem nortear a nossa vivência para de fato testemunharmos que nós acreditamos no trabalho da evangelização. Amor, que é a grande base, o diálogo, que deve sempre estar presente nas equipes, nos grupos, mas também na relação com os dirigentes, na relação com o público em geral, a confiança naquilo que é o trabalho em equipe, naquilo que é a proteção do plano espiritual e a presença, porque tem gente que quer isso tudo em estado alterado da consciência, quer isso tudo virtual, ou então quer isso tudo apenas por meditação. Vou evangelizar. Aí, como é que pode? Não tem sentido isso, não é verdade? Ou então evangelizador, eu vou evangelizar, uma vez por mês eu vou lá. Sim, uma vez por mês? Dá vontade de dizer, não. Não pode, né? Mas a gente vai... É isso, uma vez por mês, a criança não sabe nem quem é, né?
Um adolescente não sabe nem quem é aquela pessoa que chega ali, aí vai falar de amor, de fraternidade, de... Olha assim, não dá vontade de dizer, te conheço. Então, cadê o vínculo? Cadê a amorosidade, né? Cadê o estar presente? Então, não podemos esquecer. Claro que eu já estava dizendo, né, meus amigos queridos, que Jesus deve ser o criador do WhatsApp. Com certeza, Jesus é o criador do WhatsApp. Ele tem o WhatsApp para todos nós, sabia? Tendo smartphone ou não, ele mantém conosco. Isso aí, né? Mas ele nunca, em seu ministério, desvalorizou, negligenciou da presença. Andou, viu? Andou. Foi na casa de um, jantar na casa do outro. Por sinal, essa história de comer, os espíritas seguem muito a Jesus nessa orientação, né? Porque quando o pessoal reclama que os espíritas comem muito, ele diz que a culpa é de Jesus. Porque afirmou certa feita, não é o que entra pela boca do homem que o macula. Engorda, altera as taxas, mas não macula, então não tem problema nenhum. Né? E a outra prova, fez aquele milagre, né? Na multiplicação dos pães e dos peixes, um exagero gastronômico, então a culpa foi dele. E adorava dizer, desce Zaqueu, importa que eu vá estar na tua casa. A complementação é, vou jantar lá, pega... Fulano, eu vou na tua casa. Então, a culpa é de Jesus, né? Mas vamos lá, brincadeiras à parte. Mas é para marcar o quê? A presença. Porque não tem nada melhor do que a gente estar, o quê? Junto, não é isso? Então, o trabalho da evangelização exige. Ok, então, nós vamos agora para outro presidente da federação. Este eu conheci pessoalmente, tenho um amor louco por ele, tá? Francisco Thyssen, meu lindo. Então perguntaram a ele, que mensagem daria aos evangelizadores no sentido de estimulá-los a permanecerem na tarefa com o mesmo entusiasmo das primeiras horas e na certeza de estarem contribuindo para a obra de redenção da humanidade. Coisa difícil, né? Com o mesmo entusiasmo na primeira hora? É difícil? É difícil? Sim ou não? É difícil. A gente vai ter o mesmo entusiasmo da primeira hora? A gente deve ter mais. Peguei vocês, tá? Então, não é ter o mesmo entusiasmo da primeira hora, porque na primeira hora a gente não tinha ainda o quê? A experiência. Muito obrigado, minha querida. A gente não tinha a vivência, a gente não tinha a percepção, né? Então a gente tem a obrigação de ter mais entusiasmo. Daqui a pouco eu vou dizer o que é entusiasmo, tá? Que muita gente se equivoca com a palavra. Mas eu pergunto já, vocês sabem o que é que significa a palavra entusiasmo? Não é ser atacado, não é ser doido, não é ser... Ih, lá vem fulano de estar meio alterado, é meio, né, é espalhafatoso, não. Entusiasmo é uma expressão grega, que significa um Deus dentro de você. Então nós devemos ser o quê? Entusiasmados pela tarefa, para compreender que este momento de transição, que é um momento difícil, mas é um momento que mais requer o quê? O nosso entusiasmo. Deus dentro de nós na realização do trabalho. E o que é que vai dizer o nosso Thyssen? Trabalhadores da última hora, sois herdeiros da oportunidade feliz para reparardes o passado mediante a construção do porvir. Esses espíritos são tão educados, né? São finos, né? Em vez de dizer assim, bando de devedor, que a gente diria logo isso, né? Ô, bando de espírito comprometido, atrasado, criminosos do... Não, coisa linda, essa linguagem bonita. Sois herdeiros da oportunidade feliz para reparardes o passado mediante a construção do porvir. A gente chega e se engana, né? Bom, né? Fica bonito isso para nós, né? Graças a Deus. Mas cuidado, olha aí, não é o acaso que vos reúne no campo da ação espírita cristã, no norte, no sul, né, Marcelo? É isso? Então não tem como, a gente está tudo na mesma, o quê? Vibração e no mesmo compromisso. Tendes compromisso com o pensamento de Jesus. Aí agora lá vem a lapada. Que adulterastes anteriormente e que aplicastes em favor de interesses mesquinhos quão perturbadores. Eu já me localizei nessa área como professora, né? Lá no meu país, a gente até tem uns adesivos em carros que colocam, diz assim, não me sequestre, sou professor. Para dizer, não pense que a gente tem dinheiro, não. Então,
Eu olhei, vai ver que assim, meu problema é que eu devo ter vendido aí umas lascas da cruz, uns espinhos da coroa de Nosso Senhor, né? E assim vai. Então, cada um de nós vai descobrir onde foi que a gente errou, né? Eu tenho uma amiga minha que dizia assim, eu tenho certeza que eu fiquei lá, Barrabás, mulher, pelo menos aqueles foram só induzidos, os que ficaram gritando Barrabás ainda são bonzinhos, o problema foi quem articulou, o problema foi quem organizou a cena, né? Renascestes para vos libertardes do ontem pernicioso, mediante o presente rico de amor e de bênçãos. Assumistes compromissos superiores com os mensageiros do mundo maior e por isto fostes convocados à tarefa enriquecedora da evangelização da criança e do jovem, trabalhando-os para Jesus. Não vos surpreendais com o desafio, nem o abandoneis a qualquer pretexto, principalmente se vocês estão nos Estados Unidos. Desculpe, eu li. Desculpe, eu não li. Hoje é a oportunidade ditosa para depositar de semente no solo dos corações. Amanhã será o dia venturoso de colherdes os frutos da paz. Permanecei desse modo, dedicados e fiéis até o fim, mesmo que as dificuldades repuntem em forma ameaçadora de dor e sombra. Que anda na luz não receia a treva. E quem faz o bem não sofre solidão nem desajuste. Perseverai, pois, alegres e confiantes na vitória final. Que Deus vos abençoe, ok? E nós concluímos essa frase com esse momento com a nossa Amélia Rodrigues nos dizendo: a criança é a sementeira que aguarda, o jovem é campo fecundado, o adulto é seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Então, o motivo de